E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre um tipo de aplicação bem útil e interessante que nós podemos criar para SAP Fiori, que é uma aplicação portal. Uma aplicação portal reúne geralmente diversos tipos de funcionalidades, normalmente ligados a um determinado tipo de processo. Por exemplo, um processo de manutenção, um processo de vendas, gestão de usuário, gestão de materiais e por aí vai. Eu vou te mostrar uma aplicação Fiori que podemos criar com essa característica. Vamos lá? Olhando essa aplicação, a gente pode ver que ela tem bastante essa cara de portal, né? Então, ou seja, a gente está vendo aqui um exemplo de gestão de materiais de esportes, tá? Então, ou seja, eu tenho vários processos aqui dentro que estão concentrados dentro dessa aplicação, que a gente pode estar construindo, né? Então, por exemplo, eu posso ter administração, né, de gestão de produtos e serviços, eu posso ter, por exemplo, a parte de gerenciamento do catálogo de produtos desse portal. Eu posso fazer uma análise de vendas, né, através de um dashboard, eu posso disponibilizar através desse portal. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, visualização e gerenciamento de fornecedores. Então, ou seja, eu posso estar criando dentro de uma aplicação portal, eu posso concentrar dentro dessa aplicação, criar e concentrar dentro dessa aplicação diversos tipos de processos que são relevantes aí para o meu cliente, tá? Eu posso ter uma aplicação que vai fazer a parte de PM com todo o controle da gestão dos veículos, ou seja, desde a parte da criação desses veículos até a gestão dessas ordens de manutenção. Eu posso criar essas funcionalidades e deixar disponíveis para os nossos usuários dentro de um portal, tá? Então, basicamente, assim, essa aplicação de portal, a gente pode disponibilizar dois tipos de acesso para o usuário, que são interessantes, né? A gente pode ter esse grupo de informações que estão aqui já disponíveis direto aqui para o usuário acessar, que já fica bem visível para ele, como também nós temos aqui a parte do menu, né? A gente liberar um menu lateral para o usuário. Então, normalmente, quando a gente entra em qualquer portal aí de outras soluções da internet, coisas do tipo, a gente já tem essas características, né? Eu tenho acesso rápido a algumas informações importantes aqui dentro dessa home do portal, como eu tenho também um menu lateral aqui, né? Então, normalmente aqui o pessoal chama de menu hambúrguer, né? Que chama aqui, né? Com esse íconezinho, né? A gente pode disponibilizar um menu com algumas informações importantes aqui de acesso a essas informações. Então, a gente pode criar uma aplicação Fiori com essas características e com um layout semelhante, tá? Então, isso que é interessante aqui, a gente seguir um padrão para a gente estar criando. Eu já criei alguns portais semelhantes a esse, com um layout semelhante, que ficaram bem interessantes aqui para os usuários, tá? Principalmente na parte de manutenção. Tá? Então, um dos pontos que eu quero mostrar aqui para você na construção de uma aplicação como essa, que tipos de objetos que a gente pode estar utilizando. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui dentro dessa parte desse menu lateral, a gente pode criar esse menu lateral utilizando um cara chamado Side Navigation. Tá? Então, Side Navigation, a gente pode ver aqui na documentação da SAP, é justamente esse menuzinho lateral, né? Que a gente pode expandir, né? Ou inibir ele aqui dentro da nossa aplicação. Então, ou seja, é sempre interessante deixar um outro tipo de acesso para o usuário, fora aqueles tiles que nós temos ali dentro da nossa aplicação, dentro dessa home aqui, a gente disponibilizar esse menu lateral. Tá? Então, acho interessante. A gente pode estar utilizando na construção desse aplicativo esse controle aqui chamado Side Navigation. Tá? Uma outra característica que a gente pode estar criando, né, e deixando aqui dentro dessas nossas aplicações portais, que são esses tiles que nós temos aqui, né, a gente tem vários outros tipos de objetos que a gente poderia estar utilizando, mas esse carinha aqui eu acho bem interessante, tá? É um cara chamado Block Layout, que você pode estar utilizando em soluções de portal, tá? Não em somente portal, mas outros tipos de solução Fiori também, tá? Mas acho que ele é bem interessante porque a gente tem um aspecto visual bem legal aqui para o usuário, a informação fica bem fácil dele acessar, né? A gente tem os ícones, a gente tem os títulos aqui que a gente pode destacar melhor a informação e pode disponibilizar algumas ações, como os botões ou links de acesso a essa determinada informação, tá? E a gente tem esse controle de cores também que a gente pode estar trabalhando, que eu acho que é interessante, né? Então, ou seja, esse carinha aqui, que é um block layout, é um outro objeto que nós temos aqui dentro da biblioteca da SAP, do SAP Wi-Fi, tá? Que a gente pode estar utilizando. Então, aqui nesse help aqui da SAP, a gente sabe e vê como que a gente pode estar implementando esses caras. A gente pode até, por exemplo, mudar as cores dele, fazer alguns testes de cores, enfim, né?
Então, ou seja, essas tonalidades, né, de degradê, coisas do tipo, a gente consegue até simular aqui na demo e fazer a implementação aqui dentro da nossa aplicação. Então, é um tipo de objeto que acho que é bem interessante para a gente, visualmente falando assim, para o usuário final, acho que é bem bacana, porque ele fica bem mais fácil de acessar essas informações, já batendo o olho, ele já consegue ver. Né? Como eu fiz, por exemplo, aqui, um acesso a um dashboard. Tá? Então, esse dashboard, eu deixei aqui, ó, eu criei um botão aqui de acessar, por exemplo, esse dashboard. Quando a gente clicar nesse cara, ele vai ser aberta a página do dashboard. Então, a gente pode fazer um link com com uma outra view da nossa aplicação aqui, que vai, por exemplo, mostrar um dashboard, por exemplo, aqui da parte de vendas desses produtos, né? Ou a parte de fornecedores. A gente pode colocar algumas informações rápidas ali que o gestor ou a pessoa que tem acesso a essa informação pode fazer, né? Por exemplo, aprovar ou rejeitar um documento ou coisa do tipo, né? Então, ou seja, uma das funcionalidades que a gente pode estar disponibilizando é um dashboard. Então, o dashboard, nada impede da gente estar colocando alguns gráficos também. A gente pode estar adicionando alguns gráficos até dentro desse menu, dessa home, né, dessa parte inicial. Mas a gente pode, por exemplo, dedicar uma informação mais concentrada, né, dentro de um item, dentro do portal. Né? Então, ou seja, eu vou conseguir acessar esse cara através desse botão aqui, como eu posso também estar acessando através aqui do nosso menu lateral. Então, o dashboard é uma outra view, uma outra camada dentro da minha aplicação aqui que eu posso estar disponibilizando informações específicas. Né? O bacana da gente separar isso dentro do portal é que eu posso reunir esses grupos esses mini processos, né, dentro de cada caixinha e disponibilizar para o usuário. Então, desde a parte da criação dos produtos, dos catálogos, né, a parte dos fornecedores, eu falando desse exemplo aqui, como a parte dos dashboards, quando a gente pode estar aplicando, por exemplo, criando os dashboards com esse outro objeto aqui, que são os cards, né, que a gente pode estar criando esse tipo de visualização aqui, que são bem interessantes. Tá? E um outro ponto que eu acho importante a gente considerar dentro da construção dessas nossas aplicações é construir funcionalidades para deixar o máximo de informações dinâmicas dentro da nossa aplicação. Então, ou seja, a gente pode deixar todas essas informações aqui de construção desses itens, desses menus, de forma dinâmica. Então, ou seja, eu posso criar dinamicamente todos esses blocos aqui, né? Eu não preciso deixar, por exemplo, dentro da minha view, essa informação de fornecedores, ou dashboard, ou de produtos, enfim. Né? Eu posso criar isso de forma automática, como eu também posso criar aqui dentro do meu menu, eu posso criar do meu side navigation, eu posso criar itens de menu de forma dinâmica. Tá? Então, acho que é importante a gente estar sempre criando as nossas aplicações pensando em deixar ela mais otimizada possível. Tá? Então, todos esses objetos que nós temos aqui, desde o block layout quanto o side navigation, nós podemos colocar essas informações de forma dinâmica. Então, ou seja, eu posso ler essa informação, eu posso criar dinamicamente esse menu, por exemplo, vindo do SAP. Eu posso pegar essa informação dinâmica parametrizada dentro do SAP, dependendo do usuário que está acessando, eu posso montar um menu específico para ele. Tá? Então, seja, desde esse cara aqui do Side Navigation, quanto essa nossa informação do block layout aqui. Eu posso criar esses tiles, né, esses blocos dinâmicos. Tá? Eu vou mostrar aqui para você agora como que eu vou adicionar um item dinâmico. Né? Eu vou criar dentro de um objeto model que a gente tem dentro dessa aplicação. Eu vou adicionar um item novo. Vou adicionar, por exemplo, aqui o item de fornecedores. Aqui, tá? Eu vou adicionar de forma dinâmica aqui dentro. Dá uma olhada. Bom, vou vir aqui dentro aqui do meu Business Application Studio, ó, e vou adicionar nesse objeto aqui, ó. Eu vou adicionar um outro carinha desse aqui, ó, tá? Vou criar um outro item de menu, que eu vou criar aqui o de fornecedor, né? Então, ou seja, eu vou criar um cara aqui, ó, por exemplo, que eu vou chamar aqui, vou criar uma chave para ele do arquivo i18n, por exemplo, de fornecedor. Tá? E vou colocar aqui um ícone, vou colocar, por exemplo, aquele supplier. Tá? Então, ou seja, vou colocar exatamente aqui ó, as informações que eu tenho dos outros itens de menu. Tá? Então, eu vou deixar aqui, posso deixar ele expandido aqui também, não tem problema nenhum. Vou tirar essa chave aqui para não ficar repetida e vou deixar semelhante a esses outros caras aqui, a mesma configuração. Então, ou seja, estou adicionando aqui dinamicamente, eu vou criar um objeto model aqui que vai estar adicionando, né,
que já cria, né, esse menu de forma automática, eu estou adicionando mais um item dentro dele. Tá? Então, ou seja, estou criando um cara de fornecedor como, deixa eu até arrumar o título aqui, fornecedor. E aqui eu vou criar aqui o meu arquivo de linguagem, tá? Eu vou adicionar o meu arquivo de linguagem, vou adicionar um título para esse cara. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou estar adicionando um outro cara, ó, aqui, ó, texto menu fornecedores, ó, site fornecedor, tá? Que eu vou estar apresentando o label fornecedores. Então, eu estou vinculando aqui a minha chave, né, de texto com o meu arquivo i18n, que eu tenho todas as chaves aqui da minha aplicação, todos os labels da minha aplicação, né? Então, se eu rodar a aplicação de novo aqui, ó, se eu rodar a aplicação de novo, ele vai mostrar essa informação já criada automaticamente para a gente. Vamos dar uma olhada. Bom, e aí está a aplicação, ó, com o menu de fornecedores. Esse foi aquele primeiro, ó, que não tinha. Aí eu adicionei um cara novo aqui, ó, fornecedores. Isso de forma dinâmica. Então, eu criei esse cara utilizando um objeto, que é o objeto model, dentro da nossa aplicação Fiori, né? Então, dentro dele, eu alimentei esse cara com mais um item. Então, ou seja, eu posso pegar, por exemplo, eu tenho um serviço data que vai alimentar esses itens aqui desse menu, por exemplo, tá? Ou desse objeto, que vai ser utilizado dentro desse objeto, e esses outros caras aqui de baixo também. Então, ou seja, eu crio um objeto que ele vai estar lendo as informações do SAP e gerando isso de forma automática. Isso eu explico bem como é que funciona esse processo do DataBind, até como fazer a criação aqui dos arquivos i18n, que são os textos e tudo mais, né? Todas as informações referentes aos formatters, aos filtros e todas as outras funcionalidades referentes a essas técnicas de desenvolvimento para Fiori, dentro lá do treinamento do Dev Fiori Pro. Tem mais informações aqui embaixo no vídeo, clica lá se você quiser saber mais. Legal? Então, mas o ponto importante aqui é que a gente consegue também deixar essa aplicação de forma dinâmica, tá? Ou seja, eu posso criar esses itens de menu tudo de forma dinâmica, pegando as informações do SAP, ou eu posso pegar também até de alguma outra fonte de dados. Se eu quiser consumir algum outro serviço que pode me gerar essas informações, eu também posso consumir aqui dentro da aplicação. Legal? E um outro ponto que eu acho importante é que depois que você cria uma solução dessa, que você chega num modelo ideal que possa atender um determinado processo, uma base de uma aplicação portal semelhante a essa, você pode gerar uma aplicação template. Então, ou seja, você pode pegar essa aplicação e gerar um modelo, né? Isso também eu explico lá no treinamento como que a gente faz isso. Tá? Mas isso é um ponto bem interessante, porque a gente pode criar uma aplicação, eu posso criar vários tipos de portais diferentes para vários tipos de processos e depois ir só replicando eles para outros cenários. Então, fica bem interessante esse tipo de aplicação e acho que visualmente é uma aplicação muito fácil do usuário pilotar. Além do mais, que a gente tem a outra parte que é interessante também, falando desse tipo de solução, é que a gente pode também disponibilizar essa mesma aplicação, a gente pode disponibilizar via mobile. Então, ou seja, ela é totalmente responsiva para dispositivo móvel também. A gente consegue testar e disponibilizar essas informações para o usuário, para ele acessar num dispositivo móvel. Eu espero que você tenha gostado e entendido um pouco dessa solução, como que a gente pode criar uma aplicação portal que pode atender vários tipos de processos, que é uma visualização simples para o usuário e direto ao ponto, direto à informação que ele mais precisa, e a gente concentra todos esses microprocessos dentro de uma única aplicação. Tá? Então, eu espero que você tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida que você teve sobre a construção dessa aplicação ou sobre algum ponto específico ou alguma aplicação que você queira, algum review específico, manda aqui para mim, coloca aqui nos comentários do vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma utilização de algum desses componentes aqui, como o Side Navigation ou o Block Layout, manda aqui para mim que eu quero saber também. Valeu, a gente se fala no próximo conteúdo. Um abraço e até mais.